Então essa questão é tão ridícula que eu já sei que a alternativa é obviamente errada, né? Se eu tenho o espectro de frequência de um cosseno, analisando ele pela transformada de Fourier, e eu sei que ele é esse daqui, ó, onde aqui eu tenho uma frequência WO e aqui menos WO, certo? Então ele está falando aqui de um espectro de frequência de um cosseno. No entanto, isso não é um cosseno vezes um cosseno. Ele nunca vai ter o espectro de frequência de um cosseno, certo? Então qualquer coisa que seja diferente de um espectro de frequência de um cosseno não vai ser um cosseno. Então essa alternativa está errada, né? E é por isso que entender a fundo é interessante. No entanto, a gente até poderia fazer aqui, né? Uma integral de menos infinito a mais infinito, né? De um cosseno com a frequência de 2π 10t vezes outro cosseno com a frequência de 2π 1 vezes 10 a sexta t vezes e elevado a menos wjt. Isso daqui é a transformada de Fourier. Primeiro que não existe uma transformada de um cosseno, né? Não existe a transformada de Fourier de um cosseno, porque essa integral nunca iria convergir. E é isso que eu quero que vocês fiquem por dentro, que eu acho interessante. Agora sim, só abrir um parênteses rapidinho. Assim, essa questão de estudar para entender e estudar mais para decorar é igual religião. Eu já vi grandes players aí que passaram em vários concursos dizendo que é bom você entender, outros dizendo que é só decorar. Fique por você, eu prefiro entender. Então, eu tenho que fazer a transformada de Fourier generalizada, ou seja, eu preciso de um termo, né, que seria o meu E elevado a um ρ, né, módulo de t, multiplicar isso daqui para eu achar a transformada de Fourier aí do meu cosseno. Só vai existir a transformada de Fourier se essa integral convergir, certo? E a gente pode ver, né, que isso daqui, ó, é Euler, né? Isso daqui eu vou ter elevado a menos WJ WTJ, isso é igual a cosseno de WT menos seno de WT VJ. Aqui, né? Olha, o Euler. Então a multiplicação disso daqui por cossenos não vai convergir, eu vou ter que usar esse fator de conversão. No entanto, mesmo que eu quisesse achar aqui essa transformada, sem precisar usar esse fator de conversão, simplesmente eu trocaria o cosseno por isso daqui, né? Colocaria aqui e certamente eu não iria achar o espectro de frequência de um cosseno só, tá? Só explicando para você entender o quanto é simples quando você entende, né? Agora vamos ver se eu acertei. Que concursos? Essa aqui eu já havia acertado. Errado, né? Errado. Vamos passar para outra aqui.
Acerca das aplicações possíveis dos dispositivos eletrônicos, julgue o item o seguinte. Em isoladores ópticos, pode-se utilizar a associação de dois transistores bipolares de junção para aumentar o ganho de corrente total do isolador, com certeza. Nada impede que eu tenha um isolador óptico e eu não posso utilizar a associação de dois transistores bipolares de junção para aumentar o ganho de corrente. Por que não? Inclusive, dois transistores bipolares de junção, eles formam um par, podem formar um par Darlington. Para aumentar aí o nosso ganho de tensão. Esse aqui é o nosso par Darlington, né? Qualquer coisa que eu for falando e vocês não souberem, vocês podem simplesmente pesquisar. O que é par Darlington? Então, um isolador óptico. Então aqui, por exemplo, demorei um ano para achar isso. Aqui já vale um joinha, tá? Eu tenho dois fotoacopladores, tá? Que são isoladores ópticos ou acopladores ópticos, que nada mais são de que você utiliza o sinal de luminosidade ao invés de um sinal elétrico, né? Então entenda esse diodo LED, diodo de emissor de luz, certo? Ele vai emitir uma luz na base desse fototransistor, que é um transistor sensível, a base dele é sensível à luminosidade, certo? E você vai separar esse circuito da direita do circuito da esquerda. Porque se esse circuito aqui queimar, nada vai afetar o da direita, e se o da direita queimar, nada vai afetar o da esquerda. E olha só o par Darlington aqui, ou seja, dois transistores bipolares. Esse par Darlington nada mais é de que uma estrutura de dois transistores para que possa aumentar o ganho, certo, do meu sistema aqui, tá? Então aqui eu tenho o mesmo isolador, só que agora um fototransistor com um par Darlington. Então eu tenho fototransistores, foto várias coisas, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui uma aplicação. Sempre a gente vai acrescentando coisas pertinentes, muito pertinentes, tá? Então eu sei que vai cair questões dessas no futuro, então eu já vou logo acrescentando. Agora de nada adianta vocês não anotarem isso daí tudo também, viu? Então anotem aí, ó. Fotoacopladores. São vários tipos. Eu tenho aqui um diodo emitindo luz por um par Darlington. Eu tenho aqui um diodo emitindo luz. Então, vamos lá, deixa eu lembrar o nome disso. SR, tá? Eu tenho aqui um diodo emitindo luz. Vamos baixando aqui, pegando agora aqui. Para um transistor. Para um tiristor. Sou de Salvador, Bahia, por isso esse sotaque, viu, meu rei? Para um tiristor. Enfim, são vários óptico acopladores, certo? Esse aqui é o esquemazinho dele, ele geralmente é assim. Aqui o MOC 3009. Esse aqui está emitindo um diodo emissor de luz direto para um triac, certo? E agora eu vou até falar para vocês um circuito que eu fiz, porque eu também dou consultoria em mecatrônica, produtos físicos. E é um circuito detector, decorem isso, tá?
detector de passagem por zero. Para que isso? Para fazer um dimmer digital, certo? Como é que isso acontece? Eu tenho aqui um fotoacoplador, certo? O meu LEDzinho aqui e aqui um transistor. Aqui eu tenho 220 volts, uma ponte de diodo, Esse sinal da ponte de diodo, ele vai vir para passar pelo resistor, obviamente, e vai vir para cá. E aqui eu vou ter uma onda pulsante, certo? Perceba que essa parte daqui lida com a tensão alta de 220 volts, mas ela está isolada e por isso isolador óptico. E aqui eu tenho um resistor de pull-up com 5 volts aqui. Esse circuito aqui, ó, ele não tem nada a ver. Ele é só um laranja desse aqui, ó. Queimou esse lado aqui, esse lado está protegido. Então, um óptico aplicador, isolamento óptico, ele serve justamente para isso, para proteger os circuitos. Mas para que isso daqui? Para injetar sinal na rede elétrica, para fazer um dimmer, para fazer muitas coisas. O que é um dimmer? Dimmer é aquele aparelhozinho que tem uma resistência. Não sei se vocês já viram. E aqui você liga, por exemplo, uma lâmpada, ou qualquer tipo de outra coisa, e você vai regulando aqui a resistência. Ó. Procure sobre dimmer, ele vai, né, diminuindo, aumentando o brilho da lâmpada. Para eu fazer um dimmer ou para eu injetar sinal na rede, eu tenho que saber digital. Eu tenho que saber justamente quando é que essa minha tensão da rede aqui ela passa por zero. Então o que é que vai acontecer aqui? Eu tenho a tensão zero aqui e tenho a tensão de 120 vezes raiz de 2, né? Que aqui é a minha tensão de pico. Então perceba que ele vem aqui, ó. Vou colocar de azul. Ele tá no zero, então ele chegou no zero aqui, ó. Então meu diodo, o meu transistor, ele tá aberto. Então tá passando o sinal, tá vindo o sinal de 5 volts aqui. A partir do momento que ele sobe aqui, ó, meu transistor fecha e aqui vem um sinal de zero. Então aqui o meu transistor tá fechado. Quando ele passa pelo zero, ele vai parar de emitir luz, o meu transistor vai abrir e vai emitir 5 volts aqui. Então toda vez que a minha onda aqui passa pelo zero, a minha senoide aqui passa pelo zero, aí eu coloco um microcontrolador aqui, que pode ser um PIC, e eu sei exatamente quando meu circuito passa no zero. A outra parte do dimmer é desinteressante, mas se eu quiser injetar um sinal na rede para fazer células fotovoltaicas, e já fiz isso também, projeto com isso também, com o inversorzinho de frequência que a gente produziu, eu tenho que saber isso daqui. É claro que é um circuito mais elaborado nesse caso aí, que aqui eu tenho que colocar umas portazinhas LEDs para acabar com os ruídos. E aí se eu quero injetar sinal na rede, a rede está lá, né? Eu estou aqui com minha célula fotovoltaica e eu quero injetar sinal na rede. O que é que eu faço? Eu tenho que saber quando a rede passa para o zero para eu injetar o sinal certinho em cima dela. Resumo de questão.
Cite um. Eu já estou até prevendo isso. Eles devem colocar óptico-acopladores. Os ópticos acopladores servem para isolar sinais. Sim. Né? Seria o uso dos ópticos acopladores a montagem de um dimmer. Sim. Seria o uso de óptico-acopladores a montagem de um sistema para injetar sinal na rede. Sim. Por hoje é só. Por hoje é só não, essa questão aqui, né? Eu vou parando por aqui e a gente continua na próxima. Um forte abraço.